Então vamos entrar aqui no papo, né, do Musk e do Moraes. Eu queria saber, primeiramente, do querido Sérgio Tavares, como ele acompanhou, né, esse embate, como ele acompanhou a coragem de Elon Musk, que não tem absolutamente nada a ganhar a mais com isso e nem a perder, né? Mas ele pegou a briga para si. Novamente vou dizer aqui, eu peço perdão a quem não crê, mas eu creio que Deus está trabalhando de uma certa forma, que ele está pegando pessoas de fora, e o Sérgio Tavares é uma dessas pessoas, de fora do Brasil, para lutar pela nossa liberdade. E isso é uma coisa maravilhosa, isso é um milagre. Eu acredito assim que é um milagre de Deus. Meu querido Sérgio, está com você. Sim, é muito bom haverem pessoas de fora. Só aqui complementar, só aqui em relação ao tema anterior, porque muitas pessoas podem ter ficado a perguntar, então, mas porquê que Israel atacou um consulado do Irão na Síria? Só para ressalvar, porque Israel e Síria estão em guerra já praticamente desde sempre, desde a década de 40, e a Síria e o Irão são aliados fortíssimos também desde sempre. Portanto, não estranha então esse ataque, isso já acontece há décadas, e portanto foi mais um suposto pretexto então para atacar agora Israel, mas com essa possibilidade de ter a ver com a Palestina. Em relação então aqui a Elon Musk, é um anjo na Terra, goste-se ou não de Elon Musk, para esta causa brasileira foi o melhor que podia acontecer. Estamos a falar do homem mais rico do planeta. Este é um homem que não tem nada a perder, aliás, não tem nada a ganhar com isto, só tem a perder, mas também não se importa, ele não quer saber, porque ele tem todo o dinheiro do mundo, ele não se move por dinheiro, mas ele move-se pela liberdade de expressão, daí ele ter comprado o Twitter. E, portanto, neste momento, os ditadores do Brasil meteram-se com o homem mais rico do mundo, que ainda recentemente teve um vídeo viral, quando houve um escândalo com a Disney, com a Apple, onde fizeram uma cilada também ao Twitter para tentar chamá-los de xenófobos, etc. E ele disse que estão-me a cagar para vocês, vão à merda. Ele disse mesmo, não quero saber da Disney, querem tirar as vossas propagandas, a vossa publicidade do Twitter, tirem, eu não quero saber, não me importo. Portanto, ele não quer saber de perder contratos milionários, ele simplesmente não precisa de dinheiro. O que o move é a liberdade e a liberdade de expressão. E ter um homem destes, ainda por cima com esta moral, com esta capacidade desafiadora, de sem medo, de coragem, a enfrentar os senhores de preto, os demónios de preto no Brasil, é o melhor que podia acontecer. Porque agora junta-se mais gente. Temos o Schellenberger, temos o Elon Musk, temos o Sérgio Tavares, que, como sabem, eu vou agora, no próximo dia 21 e 22, estarei no Brasil novamente para fazer a minha missão de alertar o mundo para o que se passa, e portanto é muito importante haver mais gente fora, e iremos falar sobre isso também daqui a bocadinho, quando falarmos sobre esta ação que aconteceu em Bruxelas, porque mais gente agora de fora, externa, se está a juntar também esta causa, nomeadamente do Vox, de Portugal, do Chega. Portanto, a pressão vai sendo cada vez maior. Daí o Barroso ter feito aquele vídeo ridículo, daí o próprio Alexandre de Moraes ter feito um vídeo ridículo onde a expressão corporal mostrou que eles estão com medo e que eles sabem que estão a ser encurralados, que estão a ficar sem margem, e isto foi fantástico, foi o melhor que aconteceu. Mas o gravíssimo, e é aqui que também que tem que se bater, é que Elon Musk e as provas que Elon Musk tem, e as provas dos Twitter Files Brasil, do Michael Schellenberger, etc., provam que houve aquela situação nas eleições, que não podemos aqui dizer no YouTube, não podemos usar aquela palavra com F, que o YouTube não permite, mas as eleições teriam que ser, pronto, sabem, né? Porque houve um lado que foi completamente censurado, cancelado, através de uma Big Tech chamada Twitter, e outro lado foi levado ao colo, propagandeado, para induzir o público a votar neles. Portanto, querem maior desvirtuar das regras do jogo do que isto. Isto aconteceu também nos Estados Unidos, por isso é que o Trump não ganhou, porque obviamente como é que se pode combater as Big Techs? Porque se o Twitter fez isto, vocês imaginem o que a Meta não fez, o que o Google não fez no YouTube. Por isso é que nós aqui no YouTube não podemos falar certas palavras, não podemos questionar o que aconteceu nas eleições, porque eles estão todos metidos no mesmo, os senhores que mandam neles, as agendas são as mesmas. Só que acontece que agora o Twitter já não serve essas agendas, o Twitter agora é livre, o passarinho saiu da gaiola, e agora acabou essa censura, acabou essa perseguição a só um lado, e isso vai ter repercussões já nestas eleições
dos Estados Unidos, vai-se notar muito, porque já não vai haver o jogo desleal, o tabuleiro já não vai estar inclinado, já vai estar real e leal, e o mesmo também no Brasil. Só que a questão do Brasil é que agora temos que apurar o que foi feito nestas eleições presidenciais, que já estavam carregadas de suspeição quando os demónios de preto não permitiram o voto impresso, quando os demónios de preto não permitiram, não mostraram o código-fonte, quando os demónios de preto decidiram perseguir e a censurar, cancelar e arrasar a vida de pessoas todas do mesmo lado político. Portanto, agora há muita coisa que vai ter que ser aqui explicada, e esta pressão internacional com Elon Musk é simplesmente fabuloso. Não podia, a nível mundial, não podia haver melhor reforço para a causa brasileira do que isto. E coincidência, na semana em que Elon Musk surge para defender o Brasil, e vocês preparem-se, ele não se vai calar, vai ser todas as semanas o massacre. Nessa mesma semana, estamos nós em pleno Parlamento Europeu, com o Eduardo Bolsonaro, com o Gustavo Gayer, com a Bia Kicis, etc., em pleno plenário lá a alertar o mundo para denunciar as atrocidades que estão a acontecer. Portanto, há ventos de mudança, esses demónios de capa preta eu acho que eles vão ter os dias contados. Pode demorar mais, pode demorar menos, vai muita gente pagar pelo meio, sofrer, muitos mártires, como já houve o Clériston, etc. Mas eles têm os dias contados. E obrigado, Elon Musk. É isso aí, nossa, concordo com você plenamente, eles vão pagar ainda, e isso vai acontecer, tá? A lei do retorno, ela não falha, eles ainda vão pagar por tudo que eles estão fazendo contra o povo brasileiro. E quem diria, hein, foram pegos com as calças arriadas, né? Eles não contavam que uma pessoa que não é do Brasil, que eles não podem prendê-lo, que iria chamá-lo de ditador, né? Nós não podemos, mas o Elon Musk, ele pode. Vocês que estão aí fora podem, tá? E que façam mais isso, por favor. Queremos mais Elon Musks, mais Sérgio Tavares aí pelo mundo. Antes de passar para o nosso próximo comentarista da bancada, eu quero ler os superchats, tá? Para eu não me perder aqui. A Graça Monteiro colocou assim, ó, Israel vencerá, sobre o nosso assunto anterior. O Rafael Sanzio também, que faz parte aqui das bancadas do Fator Político BR, meu amigo aí, Rafael Sanzio Amaral, mandou aí uma contribuição, muito obrigado. Sérgio colocou informações importantes, líderes são fantoches. Grande professor Ernesto Araújo, a Terceira Guerra está planejada. Albert Pike, em 1850, creio eu. Rafael Sanzio, muito obrigado, querido, pela contribuição. A Graça Monteiro também mandou outra contribuição e disse assim, ó, só sei, Jesus vive e nunca nos decepciona. Ô, glória! É isso aí. Vamos voltar, então, para a nossa bancada. Eu quero saber agora, Fábio, o que você vê sobre esse embate, né? Elon Musk e carequinha do meu coração. Eu falo isso no meu canal. E tem algumas pessoas que acreditam que realmente eu estou falando sério, não sabem diferenciar a ironia, né? Eu chamo ele de carequinha do meu coração, para eu não entrar no radar, né, do querido Alexandre. E aí, o que você tem a dizer sobre isso, meu querido? Ele foi pego de surpresa, ele não pode fazer nada contra o Musk e vai ficar por isso mesmo? Será que nós vamos esquecer essa história, como disse o nosso querido Barroso aí? Rapaz, a gente vê quando eles falam que querem a página virada, já dá um sinal pra gente de que a gente não pode virar essa página, né? E o que aconteceu, na minha percepção, é que o povo brasileiro se sentia sozinho, né? Porque muitas pessoas esperavam ajuda de vários lugares que nunca chegou. E aí, a ajuda veio por um lado que ninguém esperava. Começou com o Tucker Carlson, ele falou ali, começaram a se falar do Brasil, as pessoas começaram a comentar sobre o Brasil, aí de repente veio o Elon Musk. Cara, essa semana, Joe Rogan falando sobre o Brasil, nós tivemos o Russell Brand falando sobre o Brasil, então todos esses grandes influenciadores começam a falar do Brasil. E o que acontece, eu falei para as pessoas outro dia, que é o seguinte, aqui nos Estados Unidos tem esses casos onde esses diretores de cinema, eles maltratam uma mulher, violam uma mulher, e aí essa mulher corajosa levanta para falar desse diretor gigante. Uma vez que essa mulher começa a falar desse diretor,
várias outras mulheres criam coragem e começam a falar dele também. Daqui a pouco você vê que não é uma, duas, são 20 mulheres que acusam esse diretor de ter feito essa malvadeza. E eu vejo no Brasil, agora que o Elon Musk se levantou, e aí eles se abaixaram, né, tiveram que tentar mudar a página, eu vi Folha de São Paulo criticando o Alexandre de Moraes, falando que tem que parar com a censura. Eu vi o Estadão comparando ele com a dama, a rainha de copas, que cortava a cabeça das pessoas naquele filme do Alice dos Países das Maravilhas. Eu vi o chefão lá dos advogados dizendo que quer criar uma PEC porque eles precisam falar. Então eu vejo que muita coisa está acontecendo hoje no Brasil, porque aquele pavor da caneta, né, aquele pavor do Alexandre de Moraes, como que ele diminuiu. Ele diminuiu e as pessoas agora dão coragem de falar. E você vê a grande mídia falando coisas que na época ninguém falava. E tudo que a mídia está falando hoje é o que nós já falávamos há 4 anos atrás, 5 anos atrás, porque isso não começou agora. As pessoas têm que entender que o Elon Musk comprou o Twitter e está mostrando as coisas, mas o Twitter não era dele. O Twitter é totalmente de esquerda, o Twitter é dos esquerdinhas, e eles estavam censurando geral. E o Elon Musk comprou, revelou os Twitter Files aqui dos Estados Unidos, que foi uma vergonha total. Aí está revelando do Brasil, nem revelou tudo ainda. Nós temos jornalistas americanos também mostrando isso. E o maior de tudo é que dessas pessoas que nós estamos falando, que têm se levantado e mostrado a ditadura no Brasil, não são necessariamente pessoas conservadoras. São pessoas liberais, são pessoas de esquerda, são pessoas até progressistas que estão falando isso. O próprio carinha lá, a liderança do Partido Comunista Brasileiro, né, o PCO, ele está, eu falei com o Mário hoje mais cedo, 2 mais 2 dá 4. Então não é que o cara é bom, é que 2 mais 2 dá 4. Então, quando você vê que 2 mais 2 dá 4, você tem que dizer que é 4. E quando ele diz que é 4, a única defesa que eles têm é chamar todo mundo que pensa diferente deles de extrema direita. Então, o comunista de extrema direita, o jornalista de extrema direita, o Elon Musk de extrema direita, todo mundo vira extrema direita para essa extrema esquerda que não sabe debater com alguém que pensa diferente deles. A verdade é que o Alexandre de Moraes, a estratégia do Suprema Corte é mudar, né, virar a página, não falar mais desse assunto, porque tudo está sendo revelado. Está todo mundo agora vendo até a direita limpinha, ela começa a perceber e fala assim, olha, era para censurar até o dia 31. Eu sempre falo, né, peraí, era para censurar o Bolsonaro até o dia 31? Quer dizer, vocês concordam que é uma censura, vocês concordam que é uma perseguição, mas se estava sendo feita só com o Bolsonaro, não tinha problema. Agora, depois do dia 31, que não tem mais o Bolsonaro, aí a censura deveria terminar. Por quê? Porque o Bolsonaro não está mais no jogo. Quer dizer, é um absurdo total, mas nós não podemos mudar essa página, temos que continuar nessa página, e como eu falei, a gente pode falar das duas coisas, a gente pode falar o que está acontecendo em Israel, e podemos continuar falando o que está acontecendo com o Elon Musk e o Alexandre de Moraes. Vamos ver como vai terminar esse jogo, mas parece, cara, que o Alexandre de Moraes foi censurado pela própria Suprema Corte. A Suprema Corte não permite mais que ele fale. Então tá complicado o negócio para ele. Excelente, Fábio, excelente. É isso mesmo, foram pegar de calças curtas aí, calças arriadas, e eles estão sem saída, né? Sempre digo aqui que essa frase, o poder emana do povo, é porque ela é real, tá? Ela é real, o poder emana do povo. Você sabe o que eles mais temem? Eles mais temem o povo unido por uma mesma causa. Neste caso aqui, pela liberdade. Vocês viram há poucas semanas atrás, a Paulista lotada. Eu estava lá, eu vi aquela multidão que não dava para ir de um lado nem para o outro. Cheio, lotado, completamente lotado de pessoas que lutam pela sua liberdade. E acontece que agora tudo foi revelado ao mundo. Tudo foi revelado ao mundo com apenas uma simples pergunta. O cara caiu na armadilha. Não é isso, querida Lili Pacheco? O que você vê, a sua visão sobre isso que aconteceu? Elon Musk, ele vai conseguir salvar a nossa pátria aqui, o Brasil, né? E servir de exemplo para outras
pátrias, né, pelo mundo, o que você acha que vai repercutir tudo isso? Eu acredito que o Elon Musk realmente ele tem sido um guerreiro em prol da liberdade. E assim, Mário, ele comprou a briga do Brasil, né? Alguns falaram que é porque ele tem uma condição autista que se torna um tipo de autismo que ele se torna obcecado por algo. Quando ele cisma com algo, ele vai até o final, né? E que isso é, inclusive, um dos motivos pelos quais ele se tornou tão rico, né? Ele foi realmente um inovador, um gênio na tecnologia e afins, mas que ele está obcecado com essa questão do Brasil, que se tornou realmente pessoal para ele, na medida em que ele empurrava de um lado e o STF ia empurrando do outro, né? E quando ali colocaram o nome dele no inquérito das fake news, no inquérito do fim do mundo, aliás, e ele começou, assim, para ele já tinha atingido um ápice de absurdo quando ele ficou sabendo que funcionários do Twitter estavam sendo ameaçados, né? Tem um vídeo também do Michael Schellenberger, foi um dos últimos que ele postou, inclusive, no Instagram dele, falando que o diretor do Twitter no Brasil pediu demissão, né? Pediu demissão falando, eu não vou suportar essa pressão aqui, eu não quero ser preso. E aí o Michael faz um apelo à população brasileira e fala assim, gente, isso aqui está atingindo níveis muito absurdos. E ele também fez muito pelo Brasil, né? Então, eu acredito que isso tudo motivou o Elon a comprar a nossa briga. Estava vendo lá de Bruxelas vários retweets que ele deu. E eu lembro de estar do lado do Marco Antônio Costa, né, que também é meu amigo, do Sérgio aqui, que está aqui, e nós estávamos todos juntos lá cobrindo o evento, e o Marco Antônio estava assistindo a TV Senado no computador, e do outro lado ele estava com o celular aberto no Twitter e acompanhando tudo em tempo real, e era difícil, porque tinha muita coisa acontecendo lá, então eu não estava dando conta. E aí uma hora o Marco Antônio mostrou assim para mim, para mais uma pessoa que estava perto, né, o Elon retweetando o Gustavo Gayer no Parlamento Europeu, a foto dele na tribuna lá falando, e um post do Gayer sobre a nossa ida lá, e o Elon compartilhando aquilo, e ele retweetou isso 2 vezes. Além disso, né, ele retweetou a doutora Ludmila Lins Grilo enquanto estávamos lá, e retweetou outros brasileiros também, né, o próprio Nicolas, enfim. Naquele momento em que eu vi a foto do Gustavo Gayer e que eu soube que o Elon retweetou isso 2 vezes, eu fiquei emocionada, de verdade. Eu fiquei emocionada que eu pensei assim, vencemos. Essa missão já valeu. Só com esse tweet aqui, ó, essa missão já atingiu o objetivo dela. Então, com isso aqui, a gente já venceu esta batalhazinha, né? Em uma guerra, ela é feita de várias batalhas. Mas ele está trazendo uma proporção, uma notoriedade ao problema, à ditadura no Brasil, né, ao ataque à liberdade de expressão, enorme. E por isso nós temos que ser realmente muito gratos. Você fez uma pergunta no começo, Mário, para mim, que eu vou até brincar com ela, né? Ele salvar o Brasil, só Jesus Cristo. Mas ele está sendo um grande funcionário de Jesus Cristo, né? Cristo fala na Bíblia o tempo todo que ele veio para trazer a verdade, ele também veio para trazer a espada, ele veio que cada um tem que pegar a sua cruz, carregar e segui-lo, né? Então, eu acredito que até para libertar a gente do cativeiro, Deus, a gente sofre para isso, mas ele levanta guerreiros. E o Elon Musk, sem dúvida, é um deles. Ele está ajudando o Brasil e está ajudando muito. Exatamente, excelente abordagem, Lili, como sempre. Você disse uma coisa importante, né? Jesus, ele diz, eu não venho para trazer a paz, eu venho para trazer a espada. É o que eu digo para todo mundo, né, que quer desistir. Muitas pessoas chegam às vezes e falam assim, mais blá blá blá, né? Que eu faço lives diárias no meu canal também, como vocês aqui que trabalham diariamente por um futuro melhor da nossa nação e dos nossos filhos e dos filhos dos outros também, né? Nós trabalhamos hoje para o futuro
da nossa nação, mas tem pessoas que estão muito desanimadas com o andar da carruagem, né? Tem pessoas que estão desanimando tanto e tentando desestimular outras pessoas, mas nós estamos todos os dias aqui batendo na mesma tecla do otimismo, da fé. Nós precisamos ter fé, pegar a nossa espada e ir para a batalha todos os dias. É por isso que nós estamos incansavelmente trabalhando por uma nação próspera e melhor, né? E por um mundo melhor, né? Não só para o Brasil, mas que o Brasil se torne um exemplo de luta para outros países. Agora eu quero uma opinião do querido Ernesto Araújo. Ministro, eu vi aqui uma postagem sua no Twitter, que foi no dia de ontem, e o senhor diz assim, ó, tendo em vista a atenção internacional que Elon Musk está trazendo para o Brasil e seu atual regime ditatorial para a inexistência do Estado de Direito ou do devido processo legal no país, para o desrespeito às normas constitucionais e legais, para os conflitos de interesse, para a politização geral e a prostituição da justiça, é urgente iniciar uma campanha exigindo a libertação dos presos políticos encarcerados pelo regime. Um desses presos políticos é Felipe Martins, antigo conselheiro internacional da presidência, detido sem acusação formal, sob acusações absurdas e já desmentidas. Excelente tweet, né, do nosso querido ministro Ernesto Araújo, e ele cobra, né, já que estamos, né, neste assunto, já que o Elon Musk puxou para si a responsabilidade, vamos então cobrar também sobre os presos políticos, né, aqueles que estão sofrendo a cada dia com esta prisão, né, com esses inquéritos que não acabam nunca, e essas pessoas estão sendo condenadas a mais anos do que um traficante, né, ministro? Eu queria saber a opinião de você, se o Elon Musk ele pode intervir nisso, se o Elon Musk ele pode falar mais, reverberar o que acontece de mais desmandos no nosso país, e se isso vai causar turbulência aqui na nossa nação. Sim, Mário, ele pode ser o veículo de uma grande transformação, o veículo de uma abertura do debate sobre o Brasil, é o que já está acontecendo, né? O Elon Musk já criou uma rachadura na muralha do sistema ditatorial que nos domina. Você vê como já estão aí alguns editoriais de jornais que sempre defenderam, né, a censura contra a direita, contra os bolsonaristas, estão aí agora se distanciando do Alexandre de Moraes. Então, nós estamos num outro jogo, né? Desde que o Elon Musk entrou nessa dimensão, e temos aqueles que acreditamos na liberdade, queremos lutar pela liberdade, temos que aproveitar esse momento. Mudaram os termos do jogo. Então, esse tweet eu até fiz originalmente em inglês, né, para chamar a atenção do público internacional, tem a versão em português, mas eu fiz originalmente em inglês justamente para lembrar, olha, vocês estão vendo então agora quem é o, né, figura aí, o que ele fez. Então, vamos então atrás de tudo o que está errado a partir da atuação dessa criatura e a partir da atuação, né, de um STF dominado por esse tipo de linha. Então, os juristas, eles gostam muito de falar da teoria da árvore envenenada, né? Então, os frutos da árvore envenenada. Geralmente eles usam isso a favor da bandidagem, né? Então, ontem eu estava lendo, por exemplo, né, a apreensão de cocaína, agora não sei, acho que foi no Rio de Janeiro, não, foi no Ceará, a apreensão de cocaína, mas a apreensão tinha sido feita sem um mandato judicial para que entrasse na casa da pessoa onde eles acharam a cocaína, então soltaram, não tem processo, não tem nada, porque originalmente foi uma árvore envenenada. Mas então vamos entender o seguinte, Alexandre de Moraes é uma árvore envenenada, então tudo que ele fez está envenenado, né? Todas as prisões, todas as sentenças, eu falei de Felipe Martins, um grande amigo, uma grande pessoa, um grande brasileiro, né? Talvez seja, de todas as injustiças, a mais injusta a prisão do Felipe, né? Mas tem outras pessoas que estão presas, sem julgamento, sem processo, sem que os advogados tenham acesso aos autos, né? E tem aqueles que já foram condenados nesses processos do 8 de janeiro, que são processos que são frutos envenenados também, então, né? O mundo tem que ver isso. São frutos envenenados que estão, né, sendo aí colocados para prender essas pessoas, enfim, sentenciar essas pessoas a 16, 17 anos de prisão, né? Então, cara, pelo processo interno a gente já viu que não dá, mas agora o Brasil se abriu para o mundo,
Então, vamos ver se essa pressão mundial transforma tudo, começando por esse grande absurdo com as pessoas que perderam a liberdade, estão perdendo sua vida, a partir dessa árvore envenenada. Né? É para isso que eu queria chamar a atenção. Outra dimensão, rapidamente, que tem a ver com o tema anterior, inclusive, do Irã e tal, que é o seguinte, a gente estava comentando, né? Lula sempre escolhe o lado errado. Por que será? O lado errado do nosso ponto de vista da moral, né? Do bem, mas para ele é o lado melhor. Né? Ele escolhe o lado dos totalitários do mundo. Por quê? Porque esses totalitários apoiam e eternizam o sistema corrupto que o Brasil está vivendo. Né? Então, o nosso posicionamento externo ele é decisivo para a situação interna no Brasil. Né? O que muita gente não quer ver, e se recusa a ver, ou não gosta de ver. Quando eu fui ministro, eu tinha essa consciência. Então, olha, por exemplo, liberdade de expressão. Sempre trabalhei pela liberdade de expressão naquilo que me cabia. Né? Na política externa, tentamos articular, por exemplo, uma iniciativa de liberdade de expressão com o Reino Unido, tentamos articular uma com a Estônia, participei de várias discussões sobre isso, sempre falava, quando o tema era, enfim, algum tema de liberdade, direitos humanos, sempre falava, olha, o direito humano fundamental é a liberdade de expressão, e atuávamos nesse sentido. Né? Então, era uma política externa ligada a um tema fundamental de política interna, que era a liberdade de expressão, que a gente já via que estava sendo perdida ali nos anos de 2020, a partir daí, sobretudo. Né? Então, agora nós estamos vendo a clara aplicação disso. Né? Por que o Brasil está mudando? Porque, de repente, está se abrindo para o mundo. Então, é preciso que isso continue, é preciso que a gente não volte a pensar, olha, o Brasil está aqui fechado e nada que acontece aqui é diferente, né? Afeta o que acontece lá ou vice-versa. Não, né? Não. E o alinhamento com o Irã, com a Rússia, com a China, isso favorece o desgoverno aqui, favorece a censura, favorece as arbitrariedades do STF e tudo. Então, é preciso mudar as duas coisas. É por isso que eu queria encerrar aqui essa observação.